inexplicável. Existe algo curioso sobre o dinheiro que ninguém te explica quando você é mais novo. Não importa de onde você veio, quanto você ganha ou o que te ensinaram sobre a vida. Em algum momento você percebe uma coisa estranha. Algumas pessoas parecem sempre estar correndo atrás do dinheiro, enquanto outras fazem o dinheiro trabalhar para elas. E isso não é sorte. Também não é mágica. É um jogo invisível, silencioso e brutal. E o mais perigoso, a maioria das pessoas nem sabe que está jogando e já está perdendo. Eu comecei exatamente como quase todo mundo começa, do zero, sem reserva, sem conhecimento, sem direção. Só com aquela sensação incômoda de que, por mais que eu me esforçasse, o dinheiro nunca ficava. Entrava e sumia. E aí vem a primeira grande armadilha. Você começa a acreditar que o problema é quanto você ganha. Mas não é. Tem gente que ganha pouco e constrói patrimônio. E tem gente que ganha muito e vive quebrada. Isso quebra qualquer lógica básica. Então a pergunta certa nunca foi como ganhar mais dinheiro, mas sim, por que o dinheiro não fica comigo? E quando você começa a fazer essa pergunta, algo muda. Porque você deixa de ser só alguém que ganha dinheiro e começa a observar como ele se comporta. E aqui vai uma verdade que pouca gente aceita. O dinheiro é emocional antes de ser racional. Sim, pode parecer estranho, mas pensa comigo. Quantas vezes você já gastou sem precisar? Quantas vezes comprou algo só por impulso? Quantas vezes prometeu que ia guardar dinheiro e não guardou? Não é falta de inteligência, é comportamento. E foi aí que tudo começou a mudar para mim. Não foi quando eu investi pela primeira vez. Não foi quando eu ganhei mais dinheiro. Foi quando eu comecei a controlar o que eu fazia com ele. Simples assim. Só que simples não significa fácil, porque o mundo ao seu redor é feito para te fazer gastar. Tudo é pensado para tirar dinheiro de você. Anúncios, promoções, redes sociais, status, comparação. Você é bombardeado o tempo todo. E se você não tiver consciência, você perde. Então, antes de falar de investimento, antes de falar de ações, criptomoedas ou qualquer coisa do tipo, existe uma base que ninguém quer construir: disciplina. E aqui vai um choque de realidade. Ninguém fica rico investindo sem saber guardar dinheiro. Isso é fato. Investimento potencializa o que você já faz. Se você é desorganizado, ele só vai acelerar o caos. Se você é disciplinado, ele multiplica o resultado. E foi exatamente isso que eu comecei a entender. No começo era pouco. Ridiculamente pouco. Dinheiro que muita gente nem consideraria investimento. Mas não era sobre o valor. Era sobre o movimento. Era sobre sair da inércia. Porque ficar parado é o que mantém a maioria das pessoas presa no mesmo lugar. E quando você dá o primeiro passo, mesmo pequeno, você quebra um padrão. Você prova para si mesmo que é possível. E isso muda tudo. Mas calma. Não romantiza. Porque o início é chato, é lento, é silencioso, não tem resultado imediato, não tem recompensa rápida, não tem validação. E é exatamente por isso que quase todo mundo desiste. A maioria quer sentir resultado antes de construir base, quer ganhar antes de aprender, quer crescer antes de se organizar. E isso simplesmente não funciona. Então eu fiz o oposto. Ignorei o barulho, ignorei as promessas de dinheiro rápido, ignorei a pressa. E foquei no básico: ganhar. Gastar menos do que ganho. Guardar a diferença. Repetir. Simples. Repetitivo. Quase entediante. Mas extremamente poderoso. E foi nesse processo que algo começou a acontecer. Nada externo. Interno. Minha mentalidade mudou. Eu parei de ver o dinheiro como algo que vinha e ia. E comecei a ver como algo que podia crescer. E isso, por mais simples que pareça, é o ponto de virada. Porque a partir daí, você não está mais jogando o jogo da sobrevivência. Você entrou no jogo da construção. E quem entra nesse jogo começa a ver o mundo de forma diferente. Você passa a observar oportunidades onde antes só via gastos. Passa a questionar decisões que antes eram automáticas. Passa a entender que cada escolha financeira tem impacto no seu futuro. E é aqui que o jogo fica interessante. Porque agora você não está mais perdido. Você está consciente. E consciência muda tudo. Mas isso é só o começo. Porque sair do zero não é sobre dinheiro. É sobre identidade. É sobre deixar de ser alguém que vive no automático e se tornar alguém que constrói o próprio caminho. E a verdade é que pouca gente está disposta a fazer isso. Porque dá trabalho. Exige consistência. E principalmente exige paciência. Mas quem aguenta esse processo
entra em um nível completamente diferente. E no próximo passo, você começa a entender como o dinheiro realmente funciona. Não na teoria, na prática. E é aí que o jogo vira de verdade. O primeiro contato com investimentos. Depois que você sai da fase do absoluto zero, vem um momento curioso. Você começa a acumular. Pouco, mas começa. E é exatamente aí que surge uma nova dúvida. E agora? Faço o que com esse dinheiro? Deixar parado parece errado. Gastar também. Guardar já não é suficiente. E é nesse ponto que a palavra investimento começa a aparecer com mais força. Só que tem um problema. Quando você pesquisa, parece que entrou em outro universo. Termos complicados, estratégias complexas, gente prometendo lucro rápido, outras dizendo que é tudo arriscado. E aí você trava. Ou pior, você entra sem entender. E aqui vai um dos maiores erros de quem está começando. Investir sem saber o que está fazendo. Porque, no começo, a vontade de ganhar dinheiro rápido fala mais alto que a lógica. Você vê alguém dizendo que ganhou muito com uma ação, uma cripto, um método secreto, e pensa, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Só que não funciona assim. Investimento não é copiar, investimento é entender. E essa diferença separa quem constrói patrimônio de quem perde dinheiro. Eu também passei por isso. No começo, tudo parecia oportunidade. Qualquer coisa que prometia retorno maior já chamava atenção. E aí vem o segundo erro clássico: confundir retorno alto com oportunidade boa. Na prática, quanto maior a promessa de ganho, maior o risco escondido. Só que isso quase ninguém fala com clareza, porque o mercado financeiro, para quem está de fora, parece um atalho. Mas na realidade, é um filtro. Ele tira dinheiro de quem não tem estratégia e entrega para quem tem. Simples assim. E foi tomando alguns tombos que eu comecei a perceber um padrão. Toda vez que eu investia sem entender, eu ficava ansioso. Checava o valor toda hora. Qualquer queda já dava medo. Qualquer alta já dava euforia. Era emocional. Instável. Cansativo. Agora, quando eu investia em algo que eu realmente entendia, a sensação era diferente. Mais calma. Mais controle. Mais visão de longo prazo. E aí veio um dos maiores aprendizados. O melhor investimento não é o que mais rende. É o que você consegue manter com consistência. Porque não adianta nada entrar em algo que sobe muito hoje e sair amanhã por medo. Isso não é investir. Isso é reagir. E quem reage o tempo todo nunca constrói nada sólido. Então eu simplifiquei. Ao invés de tentar acertar o investimento perfeito, foquei em entender o básico bem feito. E o básico, apesar de parecer simples, é onde quase todo mundo falha. Primeiro, segurança. Antes de pensar em ganhar, você precisa garantir que não vai perder. Isso muda completamente o jogo, porque evita decisões impulsivas, evita desespero, evita arrependimento. Segundo, constância. Não importa se é pouco. Importa que seja frequente. Investir uma vez com muito dinheiro não muda sua vida. Investir várias vezes, com disciplina, muda tudo. Terceiro, tempo. Esse é o ponto que mais derruba as pessoas. Porque o resultado não vem rápido. E o ser humano odeia esperar. Mas aqui está a realidade nua e crua. O tempo é o maior aliado de quem investe e o maior inimigo de quem adia. Quanto antes você começa, menos esforço precisa fazer depois. Quanto mais você demora, mais difícil fica. E isso não é opinião. É matemática. Só que ninguém sente isso no começo. Porque no início parece que nada está acontecendo. Você investe hoje, e amanhã está quase igual. Investe por um mês, e ainda parece pouco. Investe por um ano, e começa a fazer sentido. Investe por vários anos, e aí sim o jogo muda. Mas para chegar nesse nível, você precisa atravessar o período mais difícil. O período onde parece que não vale a pena. E é aí que a maioria desiste. Volta a gastar tudo. Volta ao ciclo antigo. Volta para o zero. Só que quem continua, começa a perceber algo diferente. O dinheiro começa a responder. Ainda devagar, mas começa. E isso cria um efeito psicológico poderoso. Você ganha confiança. E confiança, no mundo dos investimentos, é tudo. Porque ela te mantém no jogo. E quem permanece no jogo, inevitavelmente evolui. Mas calma, porque ainda tem uma armadilha que pega quase todo mundo nessa fase. A comparação. Você começa a ver outras pessoas falando de ganhos maiores, resultados mais rápidos. E pensa que está atrasado, que está fazendo pouco, que poderia estar melhor.
E isso é perigoso, porque te tira do seu plano, te faz abandonar o que está funcionando. E esse movimento, na maioria das vezes, destrói tudo o que você construiu. Então guarda isso. Consistência vence comparação. Sempre. Não importa se você está indo devagar. Se está indo certo, você já está na frente de muita gente. E foi mantendo esse ritmo que eu saí da fase de iniciante perdido para alguém que começou a entender o jogo. Não como espectador, mas como participante. O momento em que o dinheiro começa a trabalhar por você. Existe um ponto nos investimentos que pouca gente chega. Exige algo raro. Consistência por tempo suficiente. Até aqui, você já fez o mais difícil. Saiu do zero, criou o hábito, começou a investir com consciência. Mas agora vem a fase que separa quem tenta de quem constrói patrimônio. É aqui que entra o conceito mais poderoso: juros compostos. No começo, eles são invisíveis. Você investe hoje e parece que nada acontece. Investe amanhã, continua igual. Passa meses, e o crescimento é pequeno. E isso engana, porque dá a sensação de que o esforço não está valendo a pena. Mas essa é a maior ilusão do processo. Porque os juros compostos não crescem de forma linear. Eles crescem em curva. E essa curva, no início, é quase plana. Mas com o tempo, ela dispara. Aqui está o ponto que muda tudo. No começo, você trabalha pelo dinheiro. Depois, o dinheiro começa a trabalhar por você. O jogo muda completamente. Você para de depender só do seu esforço. Agora existe um sistema funcionando a seu favor. Mas vamos ser diretos. Esse momento não chega rápido. É por isso que a maioria nunca vive isso. As pessoas desistem antes da curva subir. Desistem na parte lenta, quando ainda parece pequeno. Só que quem continua, começa a ver sinais. Primeiro, pequenos, quase imperceptíveis. Um rendimento aqui, um crescimento ali. Nada que impressione, mas consistente. E consistência, acumulada com o tempo, vira algo poderoso. Aí chega um momento em que o dinheiro que você já investiu começa a gerar mais resultado do que o dinheiro novo que você coloca. Lê isso de novo, porque esse é o ponto de virada real. Até então, seu crescimento dependia do quanto você guardava. Agora, ele começa a depender do quanto você já construiu. E isso muda tudo. O esforço diminui e o resultado aumenta. É aqui que muita gente olha de fora e pensa: caramba, deu certo rápido para ele. Mas não foi rápido. Foi acumulado, silencioso, construído em uma fase que ninguém viu. O resultado visível é sempre atrasado em relação ao esforço. Você planta hoje e cuida por meses. E só depois vê o crescimento. Só que o mundo atual não tem paciência para isso. Todo mundo quer resultado imediato. Likes rápidos, ganhos rápidos, validação rápida. Mas riqueza não funciona assim. Riqueza é construída no invisível, no repetitivo, no disciplinado. É por isso que ela é tão rara. Agora, tem um detalhe importante que muita gente ignora. Quando o dinheiro cresce, surge uma nova armadilha: a autossabotagem. Você começa a ver valores maiores, sente que já tem alguma coisa. E aí vem a tentação de mexer demais, trocar estratégia, arriscar mais, buscar ganhos maiores. E sem perceber, você coloca tudo em risco. Isso acontece porque o cérebro humano não foi feito para lidar com crescimento exponencial. Ele quer agir, quer interferir, quer melhorar o processo. Mas, na maioria das vezes, o melhor a fazer é não atrapalhar. Simples assim. Não mexer já é estratégia. Deixar o tempo agir já é decisão inteligente. E isso exige maturidade porque é contraintuitivo. Parece que você deveria fazer mais, mas muitas vezes, fazer menos é o que traz mais resultado. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Ao invés de complicar, simplifiquei ainda mais. Mantive o padrão, a frequência, a visão de longo prazo, e deixei o tempo trabalhar. E quanto mais o tempo passava, mais evidente ficava. O dinheiro realmente estava trabalhando por mim. Não de forma mágica, mas de forma matemática, previsível, consistente. E isso traz uma sensação diferente. Não é euforia, não é adrenalina. É segurança. Você percebe que não depende mais só do próximo salário. Existe uma estrutura sendo construída. Algo que cresce mesmo quando você não está olhando. Isso muda sua relação com o dinheiro. Você deixa de correr atrás e começa a construir algo que cresce por conta própria. Mas aqui vai um ponto importante. Isso não significa que você chegou. Muito pelo contrário, esse é só o meio do caminho. Porque agora vem um novo desafio: manter o que você construiu.
enquanto continua crescendo. Chegar até aqui já é difícil, mas continuar evoluindo sem perder tudo é o que separa quem fica rico de quem volta para o zero. E é exatamente isso que a gente vai entrar agora. No próximo nível, o jogo deixa de ser só sobre crescer e passa a ser sobre proteger, expandir e jogar como alguém que realmente entende o sistema. O jogo dos grandes, proteger, multiplicar e não perder tudo. Chegar até aqui já te colocou à frente da maioria. Sem exagero. A maior parte das pessoas nunca sai do zero. Outras até começam, mas desistem no meio. Pouquíssimas chegam no ponto em que o dinheiro começa a trabalhar por elas. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Crescer é difícil, mas manter é ainda mais. Porque quando você começa a acumular patrimônio, o jogo muda completamente. Antes o risco era não ter dinheiro. Agora o risco é perder o que você construiu. E isso exige um nível diferente de mentalidade, mais frio, mais estratégico, menos emocional. Porque nessa fase, o erro não custa pouco. Custa tempo. Custa anos. Custa o esforço de tudo que você construiu até aqui. E é exatamente aqui que muita gente quebra. Não por falta de conhecimento técnico, mas por comportamento. A pessoa cresce, ganha confiança e começa a relaxar. Começa a achar que já entendeu tudo. E esse é o começo da queda. Porque o mercado não perdoa excesso de confiança, nunca. E aqui entra o primeiro princípio do jogo dos grandes. Antes de multiplicar, você precisa proteger. Parece simples, mas quase ninguém faz. Porque proteger não é emocionante, não gera conversa, não gera status, não gera história para contar. Mas é isso que mantém você no jogo. E proteção, na prática, significa uma coisa: não colocar tudo em um lugar só. Diversificação. Esse termo pode parecer técnico, mas a lógica é básica. Se você depende de uma única fonte, você está vulnerável. Se você espalha, você ganha estabilidade. Isso vale para tudo: investimentos, renda, oportunidades. E aqui vai uma visão direta. Quem coloca tudo em um único ativo está apostando, não investindo. E a aposta pode até dar certo uma vez, mas no longo prazo, cobra o preço. Outro ponto crítico dessa fase é o controle emocional, porque quanto mais dinheiro você tem, maior o impacto de qualquer variação. Antes uma queda pequena não fazia diferença. Agora faz. E isso mexe com a cabeça. Medo aparece, ansiedade aparece, dúvida aparece. E se você não tiver controle, você toma decisões ruins. Vende na baixa, compra na euforia, muda de estratégia no pior momento. E tudo isso destrói resultado. Então guarda isso. O maior risco do investidor nunca foi o mercado. Sempre foi ele mesmo. E quem entende isso começa a jogar em outro nível. Mas existe um segundo perigo, ainda mais silencioso. O estilo de vida. À medida que o dinheiro cresce, a tendência natural é aumentar o padrão. Gastar mais. Viver melhor. Consumir mais. E não tem problema nenhum nisso. O problema é quando o custo de vida cresce mais rápido que o patrimônio. Porque aí você volta para um ciclo perigoso. Ganha mais, gasta mais, depende mais. E no fundo continua preso, só que agora com números maiores. E isso é uma armadilha sofisticada. Parece evolução, mas pode ser retrocesso. Por isso, quem realmente constrói riqueza entende uma coisa. Liberdade não é quanto você ganha, é quanto você consegue manter. E manter exige disciplina contínua. Não é algo que você aprende e pronto. É algo que você pratica para sempre. Outro ponto que começa a fazer diferença aqui é a visão de longo prazo. No início você queria sair do zero. Depois queria ver o dinheiro crescer. Agora a pergunta muda. Como eu faço isso durar décadas? E essa pergunta muda tudo. Porque você para de buscar o melhor ganho imediato e começa a buscar decisões sustentáveis. Menos risco desnecessário. Mais consistência. Mais estratégia. Você começa a pensar como alguém que quer estabilidade, não emoção. E isso pode parecer menos interessante. Mas é isso que constrói riqueza real. Agora, tem um detalhe importante que pouca gente percebe. Quando você chega nesse nível, o jogo deixa de ser só financeiro. Ele vira mental. Porque você precisa lidar com decisões maiores, pressões maiores e, muitas vezes, solidão. Sim. Porque poucas pessoas ao seu redor vão entender esse nível de pensamento. Enquanto muitos ainda estão focados em gastar, consumir e viver o agora, você está pensando em proteger, crescer e construir o futuro. E isso cria um distanciamento. Não porque você quer, mas porque sua mentalidade mudou. E aqui entra uma decisão importante. Você vai seguir o padrão da maioria ou vai continuar construindo algo diferente?
Porque não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, e quem tenta equilibrar isso sem clareza acaba travando. Agora, vamos direto ao ponto final desse nível. Crescer é estratégia, manter é identidade. Você pode aprender a investir, pode aprender a analisar, pode aprender a ganhar dinheiro. Mas manter tudo isso depende de quem você se tornou. Depende da sua disciplina, da sua visão, da sua consistência. E isso ninguém ensina de forma rápida. Isso é construído no processo. E se você chegou até aqui, já está muito mais preparado do que imagina. Mas ainda falta o último nível, o mais raro, o mais difícil, o nível final. Liberdade, controle e o jogo que nunca termina. Existe um momento específico na jornada que pouca gente consegue explicar. Não é quando você ganha mais. Não é quando você dobra seu patrimônio. E nem quando você faz o investimento perfeito. É quando você percebe que não está mais preso ao dinheiro. Simples assim. Porque até então, tudo girava em torno dele. Ganhar, guardar, investir, multiplicar. Mas chega um ponto em que o dinheiro deixa de ser o centro e vira ferramenta. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais correndo atrás de sobreviver. Você está construindo liberdade. E aqui vai uma verdade direta. Liberdade financeira não é sobre ficar milionário. É sobre ter controle sobre o seu tempo, suas decisões e sua vida. Tem gente com muito dinheiro e zero liberdade. Preso a trabalho, pressão, padrão de vida alto. E tem gente com menos, mas com total controle da própria vida. E adivinha quem realmente venceu o jogo? Exato. Porque no fim, o dinheiro sempre foi um meio, nunca o fim. Mas para chegar nesse nível, você precisou passar por tudo que veio antes. Disciplina quando ninguém estava vendo. Consistência quando não tinha resultado. Paciência quando parecia que não valia a pena. E isso constrói algo que vai muito além do dinheiro. Mentalidade. E essa é a verdadeira riqueza. Porque dinheiro você pode perder. Agora, mentalidade. Você reconstrói tudo. E aqui está o ponto mais forte de toda essa jornada. Quem aprende a construir riqueza uma vez, nunca mais volta para o zero de verdade. Pode até perder dinheiro, mas não perde o conhecimento, não perde a visão, não perde a capacidade de reconstruir. E isso coloca você em outro nível. Um nível onde você não depende mais de sorte, depende de estratégia. Agora, tem um detalhe importante que fecha tudo isso. O jogo nunca termina. Sim. Mesmo quando você alcança liberdade, você continua jogando. Mas agora é diferente. Antes você jogava por necessidade. Agora joga por escolha. E isso muda completamente a forma como você enxerga o mundo. Você começa a pensar em legado, em impacto, em crescimento contínuo. Não só para você, mas para tudo ao seu redor. E aqui entra uma pergunta que pouca gente faz, mas que muda tudo. O que eu vou fazer com o que eu construí? Porque ganhar dinheiro é só a primeira fase. Usar bem esse dinheiro é o que realmente define tudo. E quem entende isso começa a sair da lógica de acumular por acumular. Começa a construir algo maior, mais inteligente, mais estratégico, mais duradouro. E isso, no final, é o que diferencia alguém que simplesmente ganhou dinheiro, de alguém que construiu riqueza de verdade. Agora vamos fechar com a realidade nua e direta. Ninguém vai fazer isso por você. Não existe momento perfeito. Não existe condição ideal. Não existe depois eu começo. Existe decisão. Ou você assume o controle, ou continua vivendo no automático. E o automático você já sabe onde leva. Para o mesmo lugar de sempre. Mas se você chegou até aqui, já provou uma coisa. Você não é a maioria. E isso por si só já muda tudo. Agora é continuar, sem pressa, mas sem parar. Porque o jogo é longo. Mas o resultado compensa. Se esse conteúdo abriu sua mente, nem que seja 1%, já faz o seguinte agora. Se inscreve no canal Mundo Inexplicável, porque aqui a gente não fala o óbvio. A gente mostra o que realmente muda o jogo. Deixa o like, porque isso faz esse tipo de conteúdo chegar em mais gente que ainda tá presa no zero. E comenta aqui embaixo. Em que nível você está hoje? Começando do zero ou já fazendo o dinheiro trabalhar por você? Porque uma coisa é certa. Quem começa já está na frente de quem só pensa. E quem continua, chega onde poucos chegam. Mundo inexplicável. Carrega o sistema, atualizando o futuro. A matriz
livre desperta quando o beat desce. Erute profundo, o chão enlouquece. Código respira, toma forma e cresce. O mundo é algoritmo, nada acontece. Ritmo que pulsa no escuro da rede. A lógica domina, ninguém mais impede. Quando a máquina fala, o universo obedece. E cada linha de comando te enfraquece. Dados correm livres como rios no ar. Padrões invisíveis começam a brilhar. Antiga realidade tenta escapar, mas o novo formato vai reorganizar. Na batida sombria que invade a mente, o futuro é claro, duro e consistente. O som te captura, é quase consciente. Um trap sintético que vai pra frente. Entre sombras de neon e ruído binário, uma voz mecânica traça o cenário. Escute humano, o momento é necessário. O amanhã chegou e é extraordinário. Mundo inexplicável, o trap que domina. Redoute profundo, marcando a rotina. Máquina e mente no mesmo caminho. Fluxo pesado, destino sozinho. Inexplicável, o código vibra. Voz artificial guiando a vida. Se o futuro chama, ninguém resiste. É o som da IA que sempre persiste. Hi-hats deslizam num ar congelado. Cada clique é cálculo aprimorado. Frases metálicas ecoam no lado negro da rede onde mora o legado. O tempo acelera, a noite se expande. O mundo observa, tenta ser grande, mas o poder nasce onde a lógica comanda. A máquina aprende enquanto o humano desanda. Cidades brilham com luz holográfica. Mapas mentais de pureza sintática. As torres vibram em harmonia estática. Tudo controlado pela mente automática. Quando o beat sobe com força insana, um coro robótico derruba a cabana. O futuro é um drone e aí a semana governa no caos de forma soberana. Silêncio. Processando. Atualizando sistemas. Iniciando o domínio sonoro. Prepare-se. Quando o grave estoura, o mundo se parte. A vibração domina cada parte. A máquina desenha o próprio norte. O trap futurista redefine a sorte. O inexplicável ecoa na imensidão. Um pulso elétrico no coração. Se a realidade muda sem permissão, é porque o futuro tomou decisão. Mundo inexplicável, o trap que domina. Hackeia o sistema, muda a rotina. Dos fios ao céu, do código ao som. A IA constrói seu próprio tom. Mundo inexplicável, futuro estado bruto. Um grito sintético rasgando o mundo. Se prepare agora, porque não tem volta. É o som da próxima era batendo na porta.